Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais um encontro aqui na nossa sala de leitura, a sala de número 126 do nosso plano de 365 dias. E hoje nós vamos seguir com a leitura do livro de Samuel a partir do capítulo 3. Então, vamos abrir a Bíblia e seguiremos com a nossa leitura. Samuel capítulo 3. Vamos fazer nossa oração. Senhor, obrigado por mais um encontro, por mais uma manhã que o Senhor nos permite estar conectado com essas pessoas ou no horário que ela está nos acompanhando. Te louvamos, Senhor. O Senhor é muito bom, maravilhoso. A tua bondade dura para sempre, suas misericórdias têm nos alcançado, tua graça, e estamos crescendo em conhecimento. Por isso agradecemos ao Senhor. Pedimos mais uma vez a tua bênção, a direção, a revelação da tua palavra. Fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou compartilhar aqui a minha Bíblia com vocês na tela e vamos seguir com a leitura, né? Tem muita coisa pela frente, precisamos focar aqui na leitura. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. Ministrar aqui, gente, é no sentido de trabalhar, né? Trabalhar no serviço sacerdotal. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. O fato de não haver visões frequentes naquela época revela o nível de corrupção geral daquele tempo e, mais precisamente também, de Eli, né? A conduta de Eli mostrou que ele não estava se importando muito com a vontade de Deus, né? Com a palavra de Deus. A gente viu que na leitura passada que ele tinha conhecimento do que o que seus filhos estavam fazendo e ele não repreende, ele não exorta, ele não disciplina, ele não corrige, ele apenas fala, não dá muita importância. E Deus ali diz que ele será punido por isso. E dá já a sentença em forma de profecia, já dizendo o que vai acontecer. E realmente a gente vai ver aqui que vai acontecer. Vai acontecer tudo aquilo que foi falado na leitura anterior. Versículo 2. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar, e antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já ouvi tanta coisa sobre esse versículo, pregações, mensagens, espiritualizaram um texto, não que a Bíblia não seja espiritual, como nós falamos no primeiro dia da leitura da Bíblia. Eu já falei para vocês isso, eu dei um exemplo claro sobre o que é querer espiritualizar o texto, querer falar algo que não está ali, sabe? Querer ir para a Bíblia com um desejo pessoal, uma interpretação pessoal, e espiritualizar aquilo, enfeitar aquilo, enfim. Isso não é o correto. E não é o que nós adotamos para a nossa leitura com interpretação dos textos apenas. A Bíblia interpretando a Bíblia. Então, acredito que você também já ouviu falar muito sobre esse versículo 3, antes da lâmpada de Deus se apagar no templo. Eu já ouvi muita coisa sobre isso. Bom, o texto em si é simples, claro, porém requer a interpretação. Vamos lá. O que acontece aqui? Versículo 2. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar.
E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou. Gente, o texto está narrando aqui o horário. O texto está narrando em qual período do dia Deus falou com Samuel. Simples assim. Eu já vi muita coisa de você antes que a lâmpada se apague, não pode deixar a lâmpada se apagar, isso, representa aquilo, etc, etc. Olha só, para quem já veio da leitura comigo dos livros de Moisés, vocês se lembram que nós falamos sobre os utensílios do templo? E o que iluminava o templo? Um candelabro, um castiçal de ouro. E qual foi a ordem do Senhor? Vamos dar uma passada rápida lá em Êxodo 27, 21. Êxodo 27. Então aqui vai falar sobre os utensílios, a gente já leu, né? O altar de madeira, o altar de bronze, o altar de incenso, vai falando aqui. Vamos para a parte que fala do candelabro. Êxodo 27, aqui no finalzinho. 21. Aqui, ó. Não, vamos ler um pouquinho antes, é melhor. Aqui, ó, versículo 20. Vamos ler o versículo 20. E ordenarás aos filhos de Israel para que tragam óleo puro de oliva, batido. Para que esse óleo? Eu vou sublinhar aqui. Vou grifar, aliás. E ordenarás aos filhos de Israel para que tragam óleo puro de oliva, batido, para a luz, para fazer a lâmpada arder continuamente. Então, aquele candelabro, aquele castiçal de 7, né? 7 hastes, colocava ali então o azeite, era a forma da lâmpada, né? A forma que eles usavam para iluminar a queima do azeite com um pavio, né? Mais fácil dizer assim para entendimento. Então diz, fala para o povo trazer o óleo para que a lâmpada fique acesa continuamente, para que ela venha arder continuamente. No tabernáculo da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. O que é o testemunho? A arca. Então aqui está dizendo que no tabernáculo, do lado de fora do véu, onde está a arca, bem próximo à arca, mas do lado de fora do véu, estava ali o candelabro, certo? Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até amanhã diante do Senhor. Será um estatuto para sempre. Porás as suas gerações para os filhos de Israel. Será um estatuto para sempre, para as suas gerações para os filhos de Israel. Então, qual era a ordem? A ordem era que a luz do candelabro ela ficasse acesa continuamente. E isso deveria acontecer desde tarde até amanhã do dia seguinte. Normalmente, qual o período que você liga a luz aí na sua casa? Durante o dia, muitos deixam desligado, porque tem a luz do dia. Tá. Então, a ordem é o seguinte. De tarde, já liga, acende as luzes do candelabro e deixa ela acesa a noite toda até o amanhecer. Tá claro isso, gente? Então, é isso aqui, ó. Então, a ordem era desde a tarde até amanhã do dia seguinte. Então, liga, acende, queima o azeite à tarde. E até amanhã do dia seguinte ele vai ficar ardendo, queimando. E aí, de manhã vai apagar. Certo? E o que aconteceu aqui? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 3. É muito simples. Sucedeu, versículo 2. Naqueles dias, quando Eli estava deitado, vai dormir.
Os seus olhos começavam a ficar turvos e ele não conseguia enxergar mais. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo, onde estava a arca, acabamos de ler, aonde fica a arca, também ficava o candelabro, a lâmpada. Então, antes da lâmpada apagar, Samuel estava deitado para dormir e o Senhor chamou Samuel. E ele respondeu: aqui estou. Ou seja, o texto está dizendo que era quase de manhã, estava amanhecendo, porque antes da luz se apagar, e quando a luz se apagava de manhã, ela ficava acesa de tarde até de manhã. É simples assim. Então, Eli foi dormir, Samuel foi dormir, e antes de amanhecer, como a gente sabe que é antes de amanhecer? Porque o texto diz que foi antes da luz se apagar, e ela era acesa à tarde. Eu estou repetindo isso várias vezes, mas para você entender como espiritualizam coisas que é tão simples. É só isso que o texto aqui está dizendo. Então, o texto sugere que Samuel estava dormindo e estava quase amanhecendo quando Deus chamou ele. Certo? Versículo 4. Que o Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou. 5. E ele correu até Eli e disse: aqui estou, eu, pois me chamaste. E ele disse: não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor mais uma vez chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli. E disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli, e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso, disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. Então Eli percebeu o seguinte: o menino está acordando toda hora dizendo que tem alguém chamando ele, não sou eu que estou chamando, então só pode ser Deus. Então Eli ensinou uma oração para Samuel, né? Uma forma de responder. Falou para ele. Samuel era inexperiente, nunca tinha ouvido a voz do Senhor, né? Então disse para ele: quando você ouvir essa voz, você fala assim, ó, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tipo, é uma oração modelo para aqueles que desejam seguir a vontade de Deus. Eu sou teu servo, fala, Senhor, o teu servo ouve, vou dar ouvido ao Senhor, estou pronto para te ouvir. Responda dessa forma. Versículo 10. E o Senhor veio e levantou-se e chamou, e o Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Naquele dia, cumprirei contra Eli todas as coisas que eu mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Vou começar e vou terminar. Pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis, maus, né? E ele não os refreou. Então, vocês se lembram que Deus tinha falado para ele que ia fazer? Então, Deus agora está falando para Samuel o que vai fazer. E por isso, jurei à casa de Eli que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco com oferta para sempre. E Samuel permaneceu deitado até a manhã e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Ele ficou com medo de falar para Eli, né, da visão. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: aqui estou eu. E ele disse: que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não a ocultes de mim.
que Deus assim te faça, e ainda mais, se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. E Samuel lhe contou todo o detalhe, e dele nada ocultou. E ele disse: é o Senhor, que ele faça o que lhe parecer bem. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Capítulo 4. E a palavra de Samuel veio para todo Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus e acampou ao lado de Ebenezer, né? E os filisteus acamparam em Afeque. E os filisteus colocaram-se em ordem contra Israel. E quando se engajaram na batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus. E eles mataram cerca de 4.000 homens do exército no campo. Deixa eu só... Desculpa, parei no versículo 2. Deixa eu só fazer uma nota aqui. Já te ensinei isso, né? Se tem alguém novo por aqui, é o seguinte: deixe sempre uma caneta e um papel próximo quando você estiver fazendo a leitura, porque o nosso cérebro, às vezes, né, a gente está lendo, mas ele já está querendo trabalhar com outras coisas, né? E aí, às vezes, vem algo que tem que ser feito. E aquilo vai ficar brigando com a leitura. O que você faz? Você anota. Quando você anota, você manda uma mensagem para o seu cérebro que você não vai esquecer de fazer aquilo, porém não é a hora. Você volta a focar na leitura na hora, é impressionante. Porque senão fica aquilo, ó, você não pode esquecer, você não pode esquecer, você não pode esquecer. Então você anota, deixa o papelzinho do lado, você já mandou a informação para ele. Tá? Desculpe fazer isso, mas é que realmente eu tenho que focar também na leitura, né? Versículo 2, eu já li versículo 3. E quando o povo chegou ao campo, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Deixa eu só ler novamente aqui, né, que eu parei para falar e acaba perdendo o fio da meada. Capítulo 4, versículo 1. E a palavra de Samuel veio para todo Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus e acampou ao lado de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. E os filisteus colocaram-se em ordem contra Israel. E quando se engajaram na batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, e eles mataram cerca de 4.000 homens do exército no campo. E quando o povo chegou ao campo, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Removamos a arca do pacto do Senhor de Siló até nós, para que, quando vier para o meio de nós, possa nos salvar da mão dos nossos inimigos. Eles perderam a batalha, então eles pensaram: vamos pegar a arca da aliança e trazer para cá, que a arca representa a presença de Deus, né? Para a gente não perder mais. Tá bom. Versículo 4. Assim, o povo enviou a Siló para que trouxessem de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que habitava no meio dos querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, lá estavam com a arca do pacto de Deus. E quando a arca do pacto do Senhor veio para o acampamento, todo Israel bradou com um grande brado, de modo que a terra voltou a ressoar. E quando os filisteus ouviram o barulho do brado, disseram: o que significa o barulho deste grande brado no acampamento dos hebreus? E eles compreenderam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento. E os filisteus ficaram temerosos, pois diziam: Deus chegou ao acampamento. E diziam: ai de nós, pois até hoje não houve tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto. Sejam fortes e comportai-vos como homens, ó vós filisteus, para que não sejais servos dos hebreus, como eles vos foram. Comportai-vos como homens e lutai. E os filisteus lutaram, e Israel foi ferido. E eles fugiram, cada homem para sua tenda. E houve um massacre muito grande, pois de Israel tombaram 30.000 homens a pé. E a arca do pacto foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos.
começou a cumprir a profecia. Os 2 filhos mortos no mesmo dia. E ali fugiu do exército um homem de Benjamim, e chegou a Siló no mesmo dia, com as suas vestes rasgadas e com terra sobre a sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava sentado sobre um assento junto à beira do caminho, observando, pois o seu coração tremia pela arca de Deus. E quando o homem adentrou a cidade e a ela anunciou, toda a cidade irrompeu em brados. E quando Eli ouviu o barulho do brado, disse: o que significa o barulho desse tumulto? E o homem entrou apressadamente e contou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos de idade, e os seus olhos estavam turvos, de modo que não conseguia enxergar. E o homem disse a Eli: eu sou aquele que saiu do exército, e hoje fugi do exército. E ele disse: o que se fez lá, meu filho, filho meu? E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Também houve um grande massacre no meio do povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu, quando ele fez menção da arca de Deus, que ele caiu para trás do assento, ao lado do portão, e o seu pescoço quebrou, e ele morreu, pois era um homem velho e pesado, e ele havia julgado Israel por 40 anos. Então, quando eles pegaram a arca e levaram para a guerra, Eli já ficou tremendo, porque, poxa, levaram a arca, ficou preocupado, sentado à beira do caminho, aguardando resposta. Quando um mensageiro veio dizer o que aconteceu, falou: seus filhos morreram. Tudo bem não, né? Morreram os filhos. Mas quando ele falou, e a arca foi tomada, então ele, igual eu estou na cadeira aqui, né? Então ele foi para trás assim, ó, tomou um susto, foi para trás na cadeira, caiu, quebrou o pescoço e morreu. E a Bíblia faz questão de dizer que ele era pesado. Vocês se lembram, né? Por quê? Que mais uma vez a Bíblia está fazendo questão de dizer, né? Aqui se cumpre a sentença que Deus deu a Eli, aquela profecia, porque ele não repreendeu os seus filhos, porque os seus filhos estavam garfando as ofertas, os sacrifícios do povo, separando as melhores carnes para eles. Para quê? Para eles comerem, desculpe a palavra, mas é como a Bíblia diz, e engordarem. E aí está aqui, ó, o resultado. O pai também estava bem pesado, né? É uma analogia, posso dizer assim, para os profetas de hoje, né? Ostentadores, né? Que garfam as ofertas do povo. Enfim, então ele caiu e quebrou o pescoço. Versículo 19. E a sua nora, a esposa de Finéias, estava com a criança próximo do parto. E quando ela ouviu as notícias de que a arca de Deus fora tomada e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhe sobrevieram. E chegada a hora da sua morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela lhe disseram: não temas, pois deste à luz um filho. Porém ela não respondeu, tampouco levou isso em conta. E ela deu ao filho o nome de Icabô, dizendo: a glória partiu de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela disse: a glória partiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Capítulo 5. E os filisteus levaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. Quando os filisteus levaram a arca de Deus, eles a trouxeram à casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. E quando os de Asdod se levantaram pela manhã, eis que Dagom estava caído, com a face em terra diante da arca do Senhor. E eles pegaram Dagom e o colocaram no seu lugar novamente. E quando eles se levantaram cedo pela manhã, eis que Dagom estava caído, com a face em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre a soleira. Somente o tronco de Dagom lhe foi deixado. Portanto,
Nem os sacerdotes de Dagom, nem qualquer pessoa que entrava na casa de Dagom pisava na soleira de Dagom, em Asdod, até este dia. Porém, a mão do Senhor foi pesada sobre os de Asdod, e ele os destruiu e os feriu com hemorragias, até Asdod e os seus termos. E quando os homens de Asdod viram que assim era, eles disseram: a arca do Deus de Israel não permanecerá conosco, pois a sua mão é severa sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Eles roubaram a arca, levaram para a terra deles, Asdod, e colocaram no templo do Deus deles, junto com o Deus deles, a imagem, né, de Dagom, do Deus Dagom. Eles acharam o seguinte: agora nós temos dois deuses aqui, o Deus de Israel e o nosso Deus. Mas o que aconteceu? A presença, né, de Deus representada ali pela arca derrubou a imagem de Dagom. Levantaram uma vez, mas da outra vez derrubou e ainda cortou os braços, as pernas. Eles ficaram atemorizados com aquilo. E o termo usado foi o seguinte, versículo 6. Porém, a mão do Senhor foi pesada sobre os de Asdod, e ele os destruiu e os feriu. E aí no próximo versículo, no finalzinho eles falam: pois a sua mão é severa sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Por que eu estou destacando aqui essa frase? Porque assim, muitos crentes às vezes, quando estão passando perseguições, eles falam assim: Deus vai pesar a mão. Pelo amor de Deus, não fale isso. Você sabe o peso que tem a mão de Deus? Não fale isso. Você vai ver, fulano, Deus vai pesar a mão na sua vida. Não fale isso. Não deseje isso. Não deseje isso. Não faça isso não. A mão de Deus é pesada demais. É claro que Deus não atenderia, né, um pedido desse, mas você falando isso, você está mostrando que você quer vingança, que você quer o mal. Não é Deus vai pesar a mão para abençoar, para resolver, para fazer justiça, para ter misericórdia. Não, Deus vai pesar a mão, é no sentido de querer que a pessoa se dê mal. Porque a mão de Deus ela é pesada. Os inimigos sabem bem disso. Versículo 8. Então eles enviaram e reuniram consigo todos os senhores dos filisteus e disseram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja carregada até Gate. E eles carregaram a arca do Deus de Israel para lá. E assim foi que, depois de eles... Olha o mosquitinho, mais uma vez, né? Querendo atrapalhar a leitura. Deixa eu aproveitar e tomar uma água, peraí. Que a arca seja levada até Gade, e eles carregaram a arca do Deus de Israel para lá. Versículo 9. E assim foi que, depois de eles a terem carregado, a mão do Senhor foi contra a cidade, com uma destruição muitíssimo grande. E ele feriu os homens da cidade, tanto os pequenos como os grandes, e eles tiveram hemorroidas nas suas partes secretas. Portanto, enviaram a arca de Deus para Ecrom. E sucedeu o quê? Assim que a arca de Deus chegou a Ecrom, os ecromitas clamaram dizendo: trouxeram a arca do Deus de Israel até nós para matar a nós e ao nosso povo? Assim eles enviaram e reuniram todos os senhores dos filisteus e disseram: mandai embora a arca do Deus de Israel e deixem que volte para o seu próprio lugar, para que ela não mate a nós e ao nosso povo, pois havia uma destruição mortal em toda a cidade. A mão de Deus fora muito pesada ali. E os homens que não morreram foram feridos com hemorroidas, e o clamor da cidade subiu até o céu. Capítulo 6. Interessante agora o que vai acontecer aqui. E a arca do Senhor esteve no país dos filisteus 7 meses, e os filisteus convocaram os sacerdotes e adivinhadores, dizendo: o que faremos com a arca do Senhor? Dize-nos, como a enviaremos ao seu lugar? E eles disseram: se mandares embora a arca do Deus de Israel, não a envies vazia, mas seguramente devolva-lhe
uma oferta pela transgressão. Então sereis curados, e sabereis por que a sua mão não foi removida de sobre vós. Vocês fizeram mal, né? Os próprios sacerdotes deles ali, né, falaram: agora vocês vão ter que devolver a arca com uma oferta para apagar essa transgressão de vocês aí. Versículo 4. Então eles disseram: qual será a oferta pela transgressão que lhe devolveremos? E eles responderam: 5 hemorroidas de ouro e 5 camundongos de ouro, de acordo com o número de senhores dos filisteus, pois uma praga esteve sobre vós todos e sobre os vossos senhores. Então mandou fazer ali tipo um tumor, né? Uma imagem de um tumor que foi o que atacou, né, as partes secretas, né, dos homens, né? A gente conhece, né, o que é hemorroida, mais ou menos com uma figura, né? 5 peças daquela de ouro, 5 camundongos de ouro, devolver aquelas peças junto com a arca como uma oferta. Versículo 5. Por isso, fareis imagens das vossas hemorroidas e imagens dos vossos camundongos, que devastam a terra, e dareis glória ao Deus de Israel. Talvez ele deseje aliviar a sua mão de sobre vós e de sobre os vossos deuses da vossa terra. Porque então endureceis os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações, quando ele havia operado maravilhosamente no meio deles, e eles não permitiam que o povo se fosse, e eles partiram. Agora, portanto, fazei um novo carro, e tomai 2 vacas que amamentam, vejam, vacas que amamentam, sobre as quais ainda não tenha sido posto jugo. Então veja, olha só o teste aqui. Pega 2 vacas que ainda estão amamentando. Vacas que ainda não foi posto jugo, ou seja, não foram treinadas para puxar carroça. Nunca puxaram carroça e ainda estão amamentando. Vai prestando atenção nos detalhes. Sobre as quais ainda não tenha sido posto jugo. E amarrai as vacas ao carro, e trazei delas os seus novilhos para casa. E tomai, versículo 8, a arca do Senhor, e assentai sobre o carro, e ponde as joias de ouro que vós lhes retornais como oferta pela transgressão em uma caixa ao seu lado, e mandai embora para que possa ir. E vede, se ela subir pelo caminho do seu próprio termo até Bet-Semes, então ele nos causou este grande mal. Mas se não, nós saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi um acaso que nos sobreveio. Então olha só o teste final deles. Os filisteus, para comprovarem que foi Deus que realmente estava pesando a mão sobre eles com aquelas pragas, eles falaram o seguinte: vamos mandar a arca de volta, mas vamos fazer um carro novo. Vamos pegar 2 vacas que ainda estão amamentando e que não foram treinadas, adestradas para puxar a carroça. Elas não sabem como puxar a carroça. Vamos colocar ela no caminho de Bet-Semes, o carro e as vacas, e deixa ali. Se elas seguirem para o caminho de Bet-Semes e chegarem até lá, seguindo o seu próprio termo, então é sinal de que foi realmente Deus que nos castigou. Agora, se elas não andarem, não saírem do lugar ou for para outro caminho, foi uma obra do acaso que aconteceu com a gente. Gente, 2 vacas que ainda amamentam, para quem conhece um pouco aí da vida do campo, sabe que dificilmente as vacas iriam abandonar os seus novilhos, né? Os seus filhotes que ainda estavam amamentando. Elas não iriam andar, elas não iriam sair dali sem que tocassem, né? Sem que fossem obrigadas. Não iriam. Elas nunca puxaram carroça, não eram adestradas, não eram treinadas para aquilo. Que teste eles colocaram, né? E elas teriam que seguir caminhando sozinhas ainda. Mas, para surpresa deles, vamos ver aqui o que aconteceu. Versículo 10. E os homens assim fizeram, e tomaram 2 vacas que amamentavam, e as prenderam ao carro. E trancafiaram seus novilhos em casa. Então pegaram os novilhos e deixaram trancados. Isso aqui é terrível
para as vacas que ainda amamentam. E assentaram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os camundongos de ouro e as imagens das suas hemorroidas. E as vacas tomaram um caminho reto até o caminho de Bet-Semes, e seguiram pelo caminho principal, mugindo enquanto seguiam, e não se desviaram para a direita nem para a esquerda. E os senhores dos filisteus seguiram após elas, até os limites de Bet-Semes. E os de Bet-Semes estavam ceifando sua colheita de trigo no vale, e eles levantaram os seus olhos e viram a arca, e se alegraram em vê-la. E o carro adentrou o campo de Josué, um Bet-Semita, e ali permaneceu, onde havia uma grande pedra. E racharam a madeira do carro, e ofereceram as 2 vacas em oferta queimada ao Senhor. E os levitas fizeram descer a arca do Senhor, e a caixa que com ela estava, dentro da qual as joias de ouro, e as colocaram sobre a grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram sacrifícios no mesmo dia ao Senhor. E quando os 5 senhores dos filisteus viram aquilo, retornaram a Ecrom no mesmo dia. E estas são as hemorroidas de ouro que os filisteus devolveram como oferta pela transgressão ao Senhor. Uma por Asdod, uma por Gaza, uma por Asquelon, uma por Gate e uma por Ecrom. E os camundongos de ouro, de acordo com os números de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 senhores, tanto das cidades fortificadas como das aldeias do campo, até a grande pedra de Abel, sobre a qual eles desceram a arca do Senhor. Tal pedra permanece até este dia no campo de Josué, o Bet-Semita. E ele feriu os homens de Bet-Semes, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor. Ele até feriu o povo, 50.070 homens, e o povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muitos com um grande massacre. E os homens de Bet-Semes disseram: quem é capaz de permanecer de pé diante do Senhor Deus Santo? E a quem subirá dentre nós? E eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat Jeraim, dizendo: os filisteus trouxeram a arca novamente. Os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor. Descei e fazê-la subir até vós. Deus não estava aceitando, né, dividir a glória dele em lugar nenhum. Ela teria que ficar no lugarzinho dela, né? Versículo 1, capítulo 7, versículo 1. E os homens de Kiriat Jeraim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu o quê? Enquanto a arca permanecia em Kiriat Jeraim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornares ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós e preparai o vosso coração para o Senhor e servi a ele somente, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então Samuel vem e restaura os moldes, né? Como vocês devem viver. Lembra que a gente falou isso na visão panorâmica? Então, por muitos anos o povo estava vivendo essas opressões, esse período sombrio, perdendo batalhas. Samuel chega e fala: tem um jeito para vocês. Verdadeiramente vocês precisam retornar ao Senhor. Veja, a palavra retornar está na mesma casa, na mesma família de converter, de se arrepender, porque a palavra arrependimento, eu já falei isso lá na leitura do Novo Testamento, a palavra arrependimento no original é metanoia, que é mudança de mente, mudança de mentalidade. Então arrependimento é mudança de mentalidade, é mudar a mente, é conversão. Eu estava indo por esse caminho, agora eu vou por outro. Por isso que ele disse: retornardes ao Senhor.
Vocês têm que se converter, vocês têm que mudar a mente de vocês. Abandone os deuses estranhos, remova Astarote do meio de vocês, prepare o vosso coração somente para o Senhor, sirva somente o Senhor e Ele livrará vós da mão dos filisteus. Esse é o modelo para nós. Primeira coisa, arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, mudança de mentalidade e nos voltarmos para Deus, preparar o nosso coração para fazer somente a vontade dEle. Qual é a promessa? Ele vos livrará da mão dos filisteus. Versículo 4, que são os nossos inimigos, né? Então, os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os Balaíns e Astarote e serviram somente o Senhor. E Samuel disse: congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispa, e tiraram água, e derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. Você vê que isso aqui é uma tipificação de Cristo, né? Um cordeiro oferecido inteiramente para livrar todo o povo. Então ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. E enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão naquele dia sobre os filisteus e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram, até eles chegarem abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou diante de Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram subjugados, e eles não mais entraram no termo de Israel, e a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel, desde Ecrom até Gate. E os seus termos Israel libertou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, e ele ia de ano em ano e rodeava a Betel e Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. E o seu retorno era para Ramá, pois lá estava a sua casa, e lá ele julgava Israel, e lá ele edificou um altar ao Senhor. Então, nós vemos aqui um período em que existe uma liderança espiritual boa. A liderança espiritual anterior, que era Eli, era ruim. Então, por causa dessa liderança espiritual boa, o povo teve paz. Então, período de liderança espiritual. Isso aqui ainda vai durar um tempo. Depois de Samuel vai vir o período de liderança de um rei, né? Bom, a gente continua amanhã a nossa leitura. Seguiremos firmes com o nosso propósito. Vou ler aqui o comentário de vocês agora e amanhã a gente se encontra, tá bom? Um abraço, fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.